Eu vou fazer o desafio da faísca aqui junto com vocês e com esses 4 elementos diferentes. Eu vou começar fazendo a base do fogo, que vai ser nesse tom aqui de vermelho que vocês estão vendo. Depois eu vou vir com o amarelo e não precisa ficar perfeito, eu só vou vir jogando assim, ó, toda essa parte central. E depois que eu fazer isso, eu venho esfumando o máximo que eu conseguir para dar esse efeito de chama. E depois eu venho aqui com esse laranja e vou jogando aqui pro meio para dar mais esse efeito de fogo. E vou esfumar do mesmo jeito que eu fiz com o amarelo, só que com menos intensidade. Depois eu venho fazendo esse detalhe do olho. Venho com esse centro do olho vermelho. Faço um degradê aqui para ficar mais bonito ainda visualmente. Faço o centro do olho. Acrescento mais contorno aqui para dar esse efeito de chama. Eu fiz o acabamento dos olhos e a sobrancelha. E ficou assim a versão da faísca, versão fogo. Eu usei o aplicativo Ibis Paint para fazer esse desenho. E o link do curso para dominar esse aplicativo tá aqui na minha bio. Eu fiz a versão da faísca original, que é a versão fogo. E agora eu vou fazer a versão água aqui junto com vocês. Eu vou começar fazendo essa base com o azul bem bonito. E eu vou deixar o pincel um pouquinho mais grosso. E vou vir aqui, ó, e fazer tipo uma onda puxado para baixo, para tirar um pouco dessa característica de fogo e trazer mais característica de água. Depois, com o azul um pouquinho mais escuro, eu venho fazendo esses detalhes assim, ó. Não precisa ficar perfeito também, porque eu vou fazer um efeito de esfumado. Então, eu venho esfumando para dar esse efeito aqui, ó. Depois disso, eu joguei um roxo e dei uma esfumada. Eu tenho água aqui como referência, ele tem esse contorno branco. E eu vou fazer também esse contorno branco do lado de cá. E depois, com o pincel de esfumar, eu vou vir esfumando só pro lado de dentro, para dar esse efeito aqui, ó, de iluminação. Aí eu venho fazendo os detalhes do olho, que é os cílios e a sobrancelha. Fiz uma base do olho. Depois eu venho fazendo a parte do degradê, que ficou... Olha esse degradê, pessoal, de água. Depois eu fiz a base do olho bem branquinho. Fiz colocando detalhes nesse olho. Ficou assim o resultado da faísca versão água. O aplicativo que eu usei foi o Ibis Paint. E eu tenho um curso para você dominar esse aplicativo e o link tá aqui na minha bio. Já fiz na versão água, já fiz na versão fogo. Agora bora fazer a faísca na versão terra. Eu vou deixar o pincel mais ou menos nessa espessura. E vou começar a fazer como se fosse galhos, assim, texturas, digamos assim, do tronco de uma árvore, sabe? Eu vou fazer isso por todo o corpo, incluindo aqui também. Ficou assim. Eu ia fazer num tom mais escuro, mas eu vou fazer claro, porque eu vou usar o tom escuro para fazer sombra. E aí eu vou cobrir toda essa parte que vocês estão vendo. Ficou desse jeito com a base clara. Com luz e sombra ficou assim. Eu fiz a sombra por baixo e a luz por cima para dar volume. Com verde eu vou fazer folhas. Eu vou começar fazendo só esse formato aqui que vocês estão vendo. Ficou assim, ó. E essa aqui é a folha finalizada. Eu quase me esquecendo de fazer o sorriso. Eu usei esses bolsos para fazer algumas linhas verdes e outras marrom para mesclar e dar uma ornada com o contexto em geral. E para ficar bem destacado, eu fiz um tom de marrom bem clarinho, tá vendo? E ficou assim o resultado final da parte da terra. Lembrando que eu usei o aplicativo Ibis Paint e tem link aqui na minha bio, onde eu ensino vocês a dominar esse aplicativo. Eu comecei a fazer aqui o desafio da faísca com vocês. Eu fiz água, fiz fogo, fiz terra e agora a gente vai finalizar esse desafio fazendo a versão ar. Eu comecei pegando esse tom de cinza e o que eu vou fazer aqui basicamente é esse efeito de ondas assim, ó. Que vai dar um efeito como se fosse de nuvem, sabe? Essa versão de ar no filme foi muito representado por seres que lembram muito nuvens. E trazer também esse efeito aqui para os braços. A base ficou assim. Eu fiz algumas sombras e esfumei nessa versão assim também, para dar mais efeito. Vim com tons brancos também, para dar mais efeito de volume. E coloquei uns pontinhos brancos para dar mais volume ainda. Depois não teve segredo, eu fiz essa base nesse tom de azul mais claro. Trouxe sombra, mas quis um tom de azul diferente desse, para não confundir com água. Finalizei fazendo esse fundo e o sorriso. Esse aqui foi o resultado final do desafio completo. O aplicativo que eu usei para fazer o desafio da
faísca foi o Ibis Paint. E lembrando que aqui na minha bio tem esse link aqui que tem um curso para vocês dominar o aplicativo.